São 9h20, estamos de volta com o Campo Aberto Especial de sábado. A gente está aqui hoje falando dos principais destaques do agronegócio essa semana. A gente já falou aí sobre essas novas cultivares, né? De soja, que vai ser apresentada nesse primeiro encontro aí, no próximo dia 22 lá em Adamantina. E vai falar agora sobre a falta de gasolina de aviação agrícola. E essa falta de gasolina, ela pode, e já está acontecendo em várias regiões do Brasil, esses aviões estão ficando no chão, literalmente no chão, por falta de gasolina. Por incrível que possa parecer, essa é a realidade. Mas a gente vai saber mais detalhes sobre como está, de fato, essa falta e suas terríveis consequências para o agronegócio. Não é só para o setor, não, dos empresários da aviação agrícola. E a gente fala nesse momento com Gabriel Cole, que é o diretor executivo do SINDAG, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Cláudio. Mais uma vez, prazer falar contigo aí. Gabriel, parece surreal faltar gasolina em plena safra, onde a aviação agrícola deveria estar a todo vapor. Isso é verdade ou uma brincadeira? Olha, eu há uma semana eu imaginei que isso fosse brincadeira, lhe confesso. Eu achei que era brincadeira, mas infelizmente isso é real e é muito sério. Né? É um caso muito sério e que ainda não foi solucionado. Está nos preocupando muito porque a cada dia que passa, mais relatos de empresas com problemas e, como você disse, né, com o avião no chão, não está conseguindo trabalhar. Uhum. Agora, é interessante, né? Esse pessoal da Petrobras aí, se tivesse um restaurante, eles fariam manutenção no fogão na hora do almoço e do jantar. Isso é um erro de logística absurdo. Você só faz manutenção quando você tem, primeiro, estoque, reserva, e tem que ter digamos assim, uma alternativa já engatilhada. A informação que eu tive aqui na minha região é de que no próximo dia 15 deverá chegar ao Brasil, né, a partir do dia 15, não no dia 15, um navio com avigás importada, que deve passar pelos trâmites de liberação, de importação, e é só que essa gasolina pode não ser suficiente para abastecer, primeiramente, os aeroportos, né, da aviação geral, e depois, se sobrar, atende a aviação agrícola. Isso procede, Gabriel? É exatamente isso, né? A gente levou primeiro uma semana para obter da companhia, da Petrobras, essa informação. Porque a questão da gasolina da aviação agrícola, ela é produzida em apenas um local no Brasil, que é em Cubatão, e como você disse mesmo, né? Uhum. Esta fábrica começou uma manutenção no início do mês de dezembro, um momento bem propício, né? No meio da safra. Pois é. E uma manutenção programada, ou seja, programaram para um momento mais equivocado possível. Porque não foi uma emergência, né? Como se disse, foi programado. E o que mais nos assusta é que não há prazo para término, né? Não há uma definição para terminar. E aí nos deixa de cabelo em pé aí a questão da importação, né? Que é uma previsão de chegada. Uhum. E quando a gente fala em previsão numa companhia do jeito que ela está, né, a gente tem medo, né, ficar preocupado se realmente vai chegar. E as informações preliminares é que essa gasolina que vai chegar não vai ser suficiente, né, para a safra aí que está no auge, né. Você está vendo os dados da agricultura aí, a gente tende a ter uma safra excelente mais uma vez, só que a aviação agrícola está sentindo e, obviamente, né, o produtor vai sentir, já está sentindo, né? A gente já tem um relato de pelo menos 30 empresas no Brasil que estão paradas. Pois é. Né, que não estão conseguindo operar e isso tende a se agravar. E aí até alguém me perguntou hoje pela manhã, as empresas não têm estoque de combustível? Olha, até tem, mas tem uma quantidade X, né? Ninguém tem grandes estoques nas empresas. Pois até porque agora é o auge da safra. Uhum. Então o pessoal gasta muito combustível e compra 2 ou 3 vezes por semana. É assim que funciona a operação na prática, né? Pois é. Então, infelizmente, isso vai acontecer bem agora, né? Mais um probleminha para a gente estar tratando aí no começo de 2019. Pois é, absurdo. Um problema absurdo. Absurdo, exatamente, absurdo. Agora, quase que surreal, né? Isso acontecer. Verdade. É bom lembrar, né, para o nosso ouvinte lembrar, o Brasil hoje tem a segunda maior frota aeroagrícola do mundo, né? Nós temos no Brasil pouco mais de 2.100 aviões, para ser exatos, né? Segundo a própria Agência de Aviação Civil, ANAC. Nós temos 2.115 aviões, dos quais metade voa com Avigás, ou seja, nós temos aí 50%, metade da frota, ou seja, 1.000 aviões, mais de 1.000 aviões, que em brevemente, num curtíssimo espaço de tempo, deverão ficar no chão, né? Mas quais são as consequências para o agronegócio, Gabriel?
Olha, por exemplo, né, a gente pegar aí no soja, né? Vamos dar o exemplo do soja, a gente está dizendo agora muito aqui, né? Que até um empresário me ligou há pouco aí sobre isso. O soja está no auge da ferrugem asiática agora, né? Tem que fazer o tratamento com fungicida e como choveu muito no sul, tem que ser com avião. Aí não vai conseguir fazer. Qual é a consequência? É perder as lavouras. A consequência é perder as lavouras, é não colher e aí não conseguir pagar as contas, e aí é uma cadeia, né? É uma cadeia, é um efeito dominó. É um efeito dominó muito grave, né? Dando exemplo de uma cultura só, né? Pois é, o arroz, por exemplo... o arroz, por exemplo... Nós não vamos ter arroz esse ano no Brasil, né? Então, vocês já estão sofrendo com chuva, né? Exatamente. Agora, mais essa. Porque as pessoas... Mas como assim? Então, por que não coloca, faz aplicação terrestre? Bom, vamos só dar uma explicada aqui, uma desenhada. Primeiro, a grande maioria das lavouras de arroz no Brasil são lavouras irrigadas, ou seja, não é qualquer máquina que entra ali, são máquinas próprias, que têm o rodeiro próprio para esse tipo de terreno, e outra, a velocidade com que essa aplicação terrestre é realizada é insuficiente para atender a necessidade, porque de repente em uma semana você não atende, por exemplo, o que um avião faz em um dia, né? Então, acho que agora, a pergunta que eu quero te fazer, Gabriel, é o seguinte. Nós falamos aqui, isso vai trazer sérios prejuízos ao agronegócio brasileiro, aos produtores. Como é que pode ser feito essa responsabilização? Porque alguém tem que ser responsabilizado. Ninguém faz uma manutenção programada numa hora tão equivocada quanto essa. Alguém tem que ser responsabilizado por essas perdas. Como é que o sindicato vai agir? Ele vai estudar uma medida legal junto ao seu departamento jurídico de procurar amenizar, principalmente para as empresas de aviação agrícola, esses prejuízos? Sem dúvida, inclusive a gente já solicitou de forma urgente, na quinta-feira ainda, uma audiência com a diretoria da Petrobras e com o ministro de Minas e Energia, afinal de contas tem total relação aí, com a Casa Civil, a gente está solicitando também agora, porque como você disse, alguém vai ter que pagar essa conta. Exatamente. Afinal, né, a gente tem algumas empresas aí, vou dar um exemplo do estado de São Paulo, né, a gente tem empresários aí que tem contratos assinados com as usinas de cana e tem que voar, e se não voa, paga multa. Exatamente. Né, só que não tem como voar sem combustível, né, então como é que vai responsabilizar isso? A gente sim quer responsabilizar o fabricante. Exatamente. Do combustível que planejou, ou melhor, não planejou, né? Não planejou. Fazer essa manutenção aí nesse momento e está prejudicando, olha, lhe digo que muito mesmo. Foi uma semana muito complicada, muito tensa, muito difícil, né? E aí no meio disso você tem aproveitadores, né? Que tem lá na ponta alguma sobra de combustível, o combustível dobra de preço. Não, até tem, mas eu te vendo pelo dobro do preço, né? E começa a acontecer isso também, né? Pois é, um combustível que já é caro hoje no mercado. Exatamente, quase R$9 já o litro, hein? Nessa oferta generosa, quase R$9 já? Já o valor normal, né? Então já tem gente vendendo a 12 e 14, né? Minha Nossa Senhora, que absurdo. Né? Ou seja, sempre alguém tirando proveito de uma situação, né? Mas fora os desafios que já temos do dia a dia, esse novo aí que surgiu, que me conhece, uma pessoa muito otimista, né? A gente fez algumas articulações essa semana e espera que pelo menos esse combustível chegue no porto. E a gente fez uma pressão aí política para que isso esteja desembaraçado num prazo menor que o normal, considerando a urgência da situação. Não? Eu acho que seria interessante também, de repente, alinhar uma conversa aí justamente com as distribuidoras em dar prioridade à aviação agrícola. Por que isso? Quando a gente não tem, por exemplo, a questão de responsabilidade. Por exemplo, se você tem um carro, está faltando combustível, onde você levaria uma pessoa, você passa a levar 4. Então não dá para ir no meu carro, vamos pegar um ônibus, é uma emergência. Então seria até um apelo aí para a aviação executiva, de evitar o uso do avião e deixar para a aviação agrícola, porque nós não estamos falando apenas de ganhar dinheiro, nós estamos falando de segurança alimentar, nós estamos falando de comida na mesa, nós estamos falando aí de um setor que pode ter um prejuízo absurdo. Então acho que é hora de ser menos egoísta e mais proativo em benefício de uma grande parcela do país. Exato, porque a gente está falando em produzir alimentos, né? Produzir alimentos num país gigante como esse e produzir alimentos não só para o Brasil, né? Porque muito do que a gente produz aqui, ele vai para várias partes do mundo. Então, sim,
concordo com você que é uma boa alternativa, uma boa ideia, né, de exigir das autoridades, da própria companhia, né, que dê essa prioridade às companhias de aviação agrícola. Hein? Porque eu ouvi de uma gerente de uma distribuidora aqui local, ela disse que não está atendendo a aviação agrícola, ela está atendendo cliente de pátio, né, que chega lá no pátio do aeroporto para atender a aviação executiva. Eu acho que é um momento equivocado, eu acho que é hora de a gente inverter papéis, a gente sabe da urgência e a necessidade de alguns voos dos aviões pequenos em atender algumas necessidades urgentes, mas eu acho que é hora de repensar no que é mais importante para o país, principalmente num momento sério como esse, momento de crise, onde, mais uma vez repito, esse descontrole, essa falta de, falta de logística, erro logístico absurdo da Petrobras, em fazer manutenção num momento tão inadequado quanto esse. Agora, Gabriel, a curto prazo, então a gente não tem nada a não ser essa possível chegada a partir do dia 15 desse navio. Exatamente. A curto prazo é isso que tem. A gente até fez contatos com diversos distribuidores, até para ter uma noção de quem tem combustível, né? E realmente o caso é grave, é ruim. Tem pouco mesmo, né? Tem praticamente... Os estoques estão quase zerados, né? Então, agora, prático é o navio chegando aí. É isso mesmo. Agora, essa importação só pode ser feita pela Petrobras, as outras distribuidoras, por exemplo, Shell, Ipiranga, enfim, essas outras companhias não podem fazer essa importação? Tradicionalmente, quem tem o processo pronto e organizado, falar organizado e Petrobras é até engraçado, né? O processo organizado é Petrobras para fazer isso, né? Então, em tese, essas companhias podem fazer, mas demoraria ainda mais. Meu Deus, pois é. Bom, a gente espera que as coisas comecem a mudar. Talvez, eu vou dar um pitaco aqui, o Gabriel, até isso é responsabilidade minha, essa opinião. Eu acho que isso aí pode ser até uma forma desse pessoal que trabalha na Petrobras, ligado aí a esses movimentos sindicais, até, de repente, uma maneira de prejudicar um setor de forma deliberada, tá? Eu acredito nisso, de forma deliberada, pois sabe que é um setor importante para a economia do Brasil e contou com com carinho por parte do novo governo, que é o agronegócio. Então, de repente, isso pode até ser uma ação planejada por parte desses movimentos sindicais. Infelizmente, isso é uma opinião aqui do apresentador que não reflete a opinião da emissora, não reflete a opinião, inclusive, do meu convidado. Eu não gostaria de acreditar nisso, mas acredito que sim, é uma possibilidade, né? Porque isso beira o ridículo, né? Seria um amadorismo. É bizarro isso que aconteceu, né? É bizarro. Estamos em 2019 aí está tratando de falta de combustível dentro do Brasil para a agricultura, né? Parece que nós estamos no programa Piadas, né? Pois é, eu acho... Nós está falando disso, né? Beira o ridículo, uma pessoa que tem um mínimo de organização e um pouquinho de noção faria 2 contatos e não autorizaria uma manutenção nesse período. Ia fazer isso a partir de março, né? Pois é, quando as coisas começam a ficar A minha mais... avó faria isso. A minha avó, que é analfabeta, ela ligaria para alguém da aviação e perguntaria a melhor data para fazer manutenção. Analfabeta, meu caro, eu acho que os antigos eram grandes sábios, né? Aquele que cortava madeira, né? Queria uma madeira que durasse muito, ele sabia a época de cortar madeira, onde aquela época de a seiva desce, que ela está seca, aquela seca de forma natural, aquela madeira que duraria 10, ela passaria a durar 20, 30 anos. Os antigos eram sábios, tinham uma gestão absolutamente fantástica, muita coisa para ensinar para essa moçada de hoje, principalmente aqueles que têm esse viés ideológico aí que infelizmente pode acabar com uma coisa tão boa chamada Brasil. Meu caro Gabriel, a gente espera então que você possa em breve trazer aí boas notícias para o setor, né, para a nossa economia, principalmente para os empresários da aviação agrícola. Cláudio, aí quero te agradecer mais uma vez, né, o teu programa, o espaço aí que você sempre dá para a agricultura e principalmente para a aviação agrícola aí. E concordo com você aí, espero que eu possa, ao longo da semana aí, o SINDAG possa noticiar que regularizamos essa situação aí e possamos falar mais uma vez no campo aberto aí, falando sobre a situação, mas de uma forma melhor, já com isso resolvido. Assim esperamos. Tá certo. Ô, Gabriel, um bom final de semana para você e parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando no SINDAG, um trabalho muito sério, muito competente, realizando no SINDAG aí, vai fazer um trabalho brilhante no Brasil inteiro. Parabéns, um grande abraço para você. Muito obrigado, abraço e bom trabalho. Obrigado. A gente vai para o repórter CBN. Na volta, mais informações. Vamos controlar o javali? Será que é fácil segurar essa fera? A gente vai saber já já.